Então, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula de Cálculo Fundamental 2, nona aula. Antes de começar, só para mostrar a apostila, já coloquei lá aqui, ó, vocês vão em atividades, né? E tá aqui, ó, no capítulo 4, tá vendo? A apostila 13 de outubro, ok? Vocês vão lá, clicam e é só baixar o PDF. E já tem a segunda parte completa para a segunda prova, né? Capítulo 4, capítulos 4, 5, 4 é mudança de variável, 5 integrais por partes, né? 6, substituição trigonométrica, alguns casos, e 7, funções racionais. Aí o que eu fiz? Esse capítulo 8 tem assim, exercício de revisão, né? Todos os exercícios que eu quero que vocês entreguem, aliás, é só esses aqui que eu quero que vocês entreguem para a segunda prova. São 26, ok? Eu já deixei separado aí para vocês, que eu achei melhor do que colocar já particionado daquele jeito. Aí eu separei numa sessão só todos os exercícios para entregar para a segunda prova, certo? E aí, o prazo, se eu não estiver enganado, não lembro. Mas, enfim, é daqui a um mês, né? Então, já deixei separado. Tem outros exercícios, por exemplo, né? Cada capítulo tem exercício, mas esse não é para vocês entregarem. Por exemplo, capítulo 6, tem vários exercícios aqui, ó. 6.3 exercício, 6.5, 6.8, né? Mas não são para entregar. Só esse da última sessão, viu? Mas eu vou fazer, assim, como eu sempre vou ficar fazendo de todos os capítulos. Inclusive, desses aqui, tem uns que eu tenho que fazer uns para vocês verem como é que é. Pra vocês seguirem o modelo, ok? Então, vocês baixem a segunda parte da apostila. Aí, mais ou menos daqui a um mês, eu completo a terceira, né? Eu envio a terceira parte para vocês. Aí a prova, né? Deixa eu mostrar a prova. Daqui a pouco eu vou postar e vocês vão poder baixar, né? Tá todo mundo vendo, né? Deixa eu botar um zoom aqui. Então, acho que primeiro eu vou dar umas dicas para vocês, como é que vocês vão fazer a prova, né? Como tá gravado, depois vocês podem rever. Cadê o negócio aqui? Dicas, né? E aí vocês... Ó. Tô mais gelado que iceberg. Não, gente, não tem nada de absurdo, não. Por exemplo, ó. Depois vocês vão olhar com calma, né? Que eu vou postar, mas a primeira questão... a primeira, quinta... Primeira, terceira, quinta e sexta, né? Deixa eu escrever aqui. Então, questões, né? 1, 3, 5 e 6. Vocês têm que usar o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo, a parte 2, né? Agora, como vocês vão usar é com vocês, viu? Certo? Usem. As 4 questões basicamente têm a mesma resolução, só que difere um pouco. Usa a mesma ideia que é Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Tá gravando, né? Tá gravando. Não vou fazer. Questões 1, 3 e 5, parte 2 do TFC. E aí, como vocês vão fazer, aí vocês vão ter que pensar um pouquinho. A quarta, acho que a quarta não tem exatamente uma dica, que ela não é tão difícil não, mas, por exemplo, segunda, 8, 9 e 10, né? São diárias, questões 2, 8, 9
e 10. Cálculo de áreas, né? Eu acho que talvez vocês vão achar essas mais fáceis. Por exemplo, né? Ó, essa 8 e a 9 a gente já fez muito. Ó, esses 22 exercícios que eu pedi para vocês fazerem, só muda basicamente as funções, ó. Estão vendo aqui, né? Calcule a área limitada pelas curvas. E aí, como eu falei, vocês jogam essas curvas aqui no GeoGebra e vê o que acontece. É o mesmo procedimento das questões de área que a gente vem fazendo. A décima é a mesma. Vocês lembram daquela calcule a área do triângulo dado os pontos. Só que aqui é um trapézio, viu? Ele tem 4 pontos. Mas a ideia é aquela mesma daquela questão. Então, se vocês fizeram aquela, vocês vão conseguir fazer essa também, porque a ideia é igual. Ok? A sétima questão. Sétima questão, a dica é não tentar integrar, viu? Eu devia ter apagado isso aqui. 3, né? Não tentem. Probabilidade de integral. Ok? Então, quando vocês verem, porque a sétima é essa aqui, calcule e tem a soma dessas 4 integrais aqui. A ideia é justamente você não tentar integrar, é usar as propriedades para, de alguma maneira, você conseguir resolver. E a resposta é bem pequena, viu? A resolução dela é curta, porque se vocês ficarem fazendo uma conta gigantesca, é porque está errado. Viu? Ok? Então, a ideia dela é só usar as propriedades e é uma conta pequena, não tem nada. Sim, se vocês pensarem em fazer alguma loucura aqui, é porque não está no caminho certo. A quarta, eu acho que não tem exatamente uma dica, né? Depois vocês pensem nela. Não é tão difícil, não. A segunda, vocês vão ter que pensar nessa região aqui, né? Essa A. E eu sugiro vocês colocarem no décimos, né? Esse conjunto A aqui, vocês colocarem no aquele site décimos. E aí vai aparecer a região, né? Eu falei isso na aula passada, né? Que você consegue, se você colocar isso aqui, consegue a região. E é isso, né? Essas três últimas eu acho que talvez são... A 8 e a 9 para mim são as mais fáceis, porque é que nem aquelas que a gente já vem fazendo, só mudei as funções aqui. Não tem nada de diferente não, viu? Ok? Alguma pergunta? As listas é dia 16 até meia-noite. E essa prova é dia 19 até meia-noite. Eu botei aqui em cima e também vou botar lá que eu tenho que criar uma outra atividade, né? E vou colocar. Ok? Alguma pergunta sobre a prova? Não vou tirar a dúvida, não. Não tem dúvida nessa prova. Nas listas até de 16. Aí fim de semana eu já corrijo tudo. Ok? Aliás, quem quiser enviando, eu já vou corrigindo logo. Já recebi acho que 2. Eu já vou corrigir a partir de amanhã. Então, quem me enviar até hoje, amanhã eu já corrijo, certo? E aí a prova é até segunda. E é do mesmo jeito, né? É manuscrito, cada um entrega o seu. Então, depois da aula, eu posto o PDF e vocês tentem fazer.
Tá, então... Enfim, eu não vou dizer também que tá fácil, porque aí depois vocês vão dizer, ah, disse que tava fácil, mas não tava. Então, ok, né? Então, peguem a apostila para depois a nova, né? Acho que é a anterior que já tinha essa seção aqui, ok? Então, eu vou começar aqui o capítulo 4. E novamente, né? Ah, tá. Me pediram a dica da... Como é que é? Da... Antes do capítulo 4, da 2.3. Que questão é essa mesmo? Ah, das questões da lista eu posso dar dica, né? Porque, agora a prova não. Ah, essa aqui, se f de 1 é 12, né? Como é que é? Se f de 1 é 12, f' é contínua e integral de 1 até 4 de f' de x dx é 17. Qual é o valor de f de quanto? F de 4, né? Essa daqui, ela é mais fácil do que vocês imaginam. Que é o seguinte, ó. Vocês lembram do teorema fundamental do cálculo, né? Por exemplo, se a f é uma f grande, quando eu derivo é igual a f, né? Então, resumindo o que está lá o teorema, né? Integral de a até b de f. Isso aqui vocês já sabem, né? O problema é o seguinte, aqui, vocês devem estar com dúvida, porque no lugar da f eu tenho a f' aqui, ok? E aí o que vocês têm que notar? Essa dica, assim, eu estava evitando dar dica, porque a dica basicamente é a resposta, que ela é muito pequena. Observe que a integral de a até b, inclusive tentando, isso aqui é o f de b, aí eu vou, por exemplo, eu vou escrever outra fórmula aqui para vocês compararem, né? O teorema é assim, né? Não é isso? A derivada dessa função dá esta que está aqui. Então, para você interpretar quando aqui é a derivada de uma função, você tem que pensar qual é a função que quando eu derivo da f' a própria f. Então, quando o integrando é a própria derivada, quer dizer que a primitiva dela é a própria f. Né? Nesse caso aqui, a f vai ser igual a fzão. Então, você tem que pensar, quando o integrando é a derivada, você tem que pensar como esse f pequeno igual a f grande. Assim, você tem que perceber isso aqui. Porque lembrando, o que é o teorema fundamental do cálculo? Vale essa igualdade aqui, ó, desde que essa f, quando eu derivo, dá esta aqui. Quando eu já tenho a derivada, qual seria a função que quando eu derivo dê a derivada da f? A própria f. Entenderam? F' integrando da f. Né? É como se você está assim, como se você estivesse integrando a própria. Você está integrando a derivada, né? E aí qual é a função? É a própria f, né? Dizer isso aqui já é basicamente dizer a resposta. E depois é só vocês encaixarem lá nos dados da questão. Não sei se ficou claro para todo mundo.
Vocês tinham essa dúvida? Entenderam? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando eu estou integrando uma função, a derivada de uma função, né? A integral, por exemplo, dessa daqui, indefinida, é a f mais c. Basicamente, o que eu estou dizendo é isso. Ok? Por quê? Porque essa aqui, quando eu derivo, dá essa, né? Não conseguiu a lista toda ainda, mas ainda tem tempo, né? Faltam 2 dias ainda. Mais de 2 dias ainda. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu digo vocês não deixarem para o final, porque, olha, essa lista, essa seguinte, ela tem 26 questões, vocês já podem olhar depois. Como eu falei, né? As questões para entregar são essas, eu já separei aqui no final, exercício de revisão. Essas, a quantidade é menor, mas elas são bem mais difíceis. Então, assim, não tem uma impossível, mas, por exemplo, essa 8.15 aqui é bem chata. Então, tem umas questões que são, assim, a conta aqui é bem maior. Vocês não vão fugir de conta, não, porque é inevitável, né? É um cálculo muito grande. Então, vocês não podem deixar isso aqui para fazer durante uma semana que não dá tempo. É melhor nem enviar. Tem muito cálculo e muita questão difícil. Não é uma coisa tão óbvia, porque, por exemplo, aqui está na prova, né? Eu peço calcule a área, essa 8. Calcule a área é só você assim, fazer o que eu já venho fazendo, né? E o método de resolução já é mais conhecido. Agora, nessas outras, vocês vão ter que pensar um pouco mais para deduzir as soluções, ok? E é claro que também que eu vou dar dicas, né? Ok, né? Então, depois dessa dica da 8, vocês tentem encaixar na resolução dela, né? Ok, então vamos para o capítulo. Mais alguma pergunta? Ok, né? Então vamos lá, capítulo 4, né? Que é... Como é que tá o título aqui para escrever igual? É mudança de variável, né? Agora, assim, essa parte aqui não vai ter nenhuma aplicação. Eu vou deixar todas as aplicações para a terceira parte, que é mais difícil. Então, basicamente, essa segunda parte é só conta, né? O cálculo em si. E nós já vimos já algumas integrais, né? As básicas, que não exatamente exigem uma técnica muito apurada, né? Basta você saber aquelas primitivas básicas e combinações delas, né? Para resolver. Mas agora tem algumas que não são tão simples, né? De resolver. E aí você tem que usar uma mudança de variável. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu coloquei aí, mas não precisa, né? Essa integral aqui, né? X quadrado seno de x cubo dx. Essa integral aqui é diferente dessa integral aqui. Qual é a diferença dela? Que essa segunda integral, se eu olho para ela, eu já sei qual é a resposta, né? Agora, essa daqui não. Só olhando para ela, eu não sei qual é. Porque essa daqui é uma integral dita, uma primitiva dita básica, né? Só pensar na função que quando eu derivo dá seno, né? Então é menos cosseno de x, e aí eu boto c porque eu quero todas as funções. Né? A derivada do cosseno é menos seno, com esse menos, mais. Agora essa aqui, inicialmente eu não consigo ver essa, né? E tantas outras. Inicialmente eu não consigo ver qual
é a resposta, né? Qual é a função quando eu derivo disso aqui? Ou esta daqui, né? X à quarta, botando esses mais óbvios aqui. Ou, ou essa aqui, por exemplo, né? Que é menos óbvia ainda. Sei lá, x ao cubo sobre x mais 1 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado. Chutando, qual é a função quando é derivo da essa? Não tem como a gente ver. E aí existem técnicas para resolver cada tipo de integral, né? Essa aqui. E a junção dessas, e assim, o difícil talvez é, dada uma função, dada uma integral, como eu sei qual é a técnica que eu devo usar, né? Olhando para essa integral, qual é a técnica, né? Olhando para essa, qual a técnica? E também olhando para essa, qual a técnica? Então, é para isso que a gente estuda padrões. São, assim, exemplos, a gente vai começar com alguns exemplos básicos e através desses padrões, que vocês vão se acostumar a ver, você pode ter uma ideia, de como resolver a integral, né? Mas é que nem limite, né? Dado um limite, em geral, por isso que limite integral é mais difícil que derivada em geral. Os alunos acham, porque a derivada você deriva. Tem aqueles 4 caminhos para derivar e você simplesmente deriva, depende da função. Agora, integral e limite, você dado calcula o limite, aí você tem que perceber qual é a técnica para calcular aquele limite, dependendo do padrão da função, né? Aqui é a mesma coisa. Então, eu resolvi começar um caso mais básico, e para poder vocês pegarem a ideia geral, e a partir daí ter a mesma ideia aplicada a vários outros problemas, né? Então, eu coloquei um caso básico aqui. Depois vocês podem acompanhar na apostila, né? Eu coloquei como caso 1. Foi caso 1 mesmo? Foi outra coisa. Sim, é o seguinte. Antes da gente começar com os exemplos, né? Como é que eu derivo? Só para gente, para facilitar. Eu pensei muito como eu daria essa aula aqui, né? Porque, em geral, é muito mais fácil resolver as integrais quando você já sabe o conceito, esse conceito aqui, do que explicar o conceito em si. Aí eu pensei dessa forma aqui, acho que vamos ver se vocês entendem, né? Então, eu vou começar com a definição, que é a definição de diferencial. Geralmente, você vê no cálculo 1 ou no cálculo 3, né? Diferencial, mas não ter visto no cálculo 1 também não significa nada, não. Eu quero que vocês peguem só a ideia algébrica, né? Que tem uma interpretação geométrica, mas a gente não vai se ater a isso, não. Não iremos nos ater a isso. Então, é o seguinte, né? A definição é a seguinte. Se, como é que tá aqui? Então, se f, né, é uma função derivável uma função derivável em E. É isso aqui. Eu poderia ter colocado. Mas não tem nada não. E F e U eu escrevo assim, né? Ou então você pode botar até Y, né? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Eu coloquei como U, porque é geralmente para ficar a mesma notação. Se é uma função derivável. Então, a diferencial de F diferencial du. Acho que tá faltando uma coisinha aqui. Mas eu vou escrever do jeito que tá aí.
definida em termos é o seguinte: se eu tenho uma função u igual a f de x, eu vou chamar de diferencial. Só resumindo aqui, né? Se é o f de x, a diferencial dela eu vou chamar de du e vai ser definida por f de x dx. Ok? Eu quero que vocês se atenham só à parte algébrica. Existe uma interpretação geométrica, tanto em R quanto em R2, R3, mas eu não vou fazer isso não, só o cálculo mesmo. Por exemplo, né? Não. Exemplo. Se U, por exemplo, é x quadrado, aí a du, novamente, se U é x quadrado, du é f' dx. Então, vai ficar, você vai derivar essa função aqui, é 2x dx, certo? Então, se U é x quadrado, a diferencial vai ser 2x dx. É isso que eu quero que vocês se atenham, né? Esse cálculo aqui. Por exemplo, se U é seno de x, quem é a diferencial? Du eu derivo o seno, que vai dar cosseno de x dx. Ok? Outro exemplo, né? Por exemplo, pego se θ deixa eu ver aqui, raiz de x, né? Ou x elevado a 1 meio. Deixa eu colocar logo. Então, dθ, o diferencial vai ser o quê? 1 meio, x a menos 1 meio, né? Dx. Por aí vai, viu? Por exemplo, se U é igual a 1 menos x ao cubo, então du é igual a menos 3x quadrado dx. E por aí vai, né? Aqui eu tô escrevendo U para ficar familiarizado, para vocês ficarem familiarizados com as notações seguintes. Mas aqui pode ser qualquer letra, tanto U quanto X, viu? Pode ser qualquer letra. T, por exemplo. Se no lugar do U eu boto um V, né? Se V é 4T a quinta. E aí você vai colocar DV é 20, né? T a quarta DT. Ok? Mesma coisa. E por aí vai, né? Se U é teta simplesmente. É quem deu, né? Du vai ser igual a dθ. Assim. Ok? Então, eu quero que vocês se atenham só a essa conta aqui. Porque é a partir dela que fica mais fácil você entender uma mudança de variável. Ok? Uma pergunta? Ok, né? Então, depois, essa diferencial, que eu não vou fazer mais exemplos, não, porque a gente vai fazer isso aqui milhões de vezes, toda vez que a gente for calcular uma integral. Então, vamos para o caso 1 da mudança de variável, né? Depois da gente ter feito essas contas aqui, que é o seguinte. Integrais eu coloquei esse caso mais elementar só para vocês pegarem a ideia de como resolve uma integral com mudança de variável. Então é o seguinte, integrais do tipo, eu quero resolver uma integral
que o integrando é a função vezes a derivada da função elevada a um n, um certo n aqui, ok? E aí, toda vez, assim, eu acho não, a principal característica, você quer resolver uma integral por substituição. A primeira coisa que você tem que observar é se a função e a derivada de uma certa função, elas estão no contexto para a substituição acontecer, ou a derivada ou próximo dela. E essa ideia de observar se a função e a derivada estão próximas é o principal ideia para você ver uma substituição. Porque como é que por exemplo, como é que seria uma função, um exemplo desse tipo de integral, né? Por exemplo, ó, vamos supor que no lugar da f eu coloco o seno de x vezes, e aí aqui eu coloco o cosseno de x dx. Tá vendo? Essa função aqui, ó, é a minha f. Essa função aqui, qual é a derivada do seno? Cosseno, é a f'. E a potência é o 3, no lugar do n. Então, esse tipo de integral que pode ser resolvido usando a ideia de substituição. Observem, de novo, a função, uma certa função e a derivada delas, elas estão ali mais ou menos próximas. Elas estão no contexto. Aqui está, em alguns casos, vai estar claro, né? Você olha, você consegue ver, em outros casos, não. Aí vai exigir uma manipulação. Mas nesse caso, por exemplo, nesse primeiro caso, vocês estão vendo? Isso é importantíssimo vocês observarem que a função e a derivada dela, uma certa derivada, está ali, elas estão participando, elas fazem parte do integrando, ok? Um outro exemplo desse tipo é integral. Então, aqui. Vamos supor, ln de x sobre x. É parecido. Por quê, ó? Se eu olhar, eu vou escrever aqui do lado, de vermelho, eu posso olhar ln de x sobre x como 1 sobre x vezes o ln, ok? Aqui não tem potência, né? Você pode encarar também como elevado a 1, mas observem que quando eu derivo essa daqui, eu obtenho esta aqui. Ali está ao contrário, né? Você pode botar, só para ficar igual, eu vou escrever na ordem que está ali, mas como vocês sabem, não vai alterar nada. Ln de x vezes 1. Ok? Então, eu estou derivando essa e a derivada, né? Essa aqui é a f, né? E a derivada dela é o quê? É 1 sobre x. Então, a primeira coisa, integral por substituição, a primeira coisa que vocês devem perceber é exatamente isso. Uma função e a derivada dela, elas estão próximas, assim, principalmente multiplicando, né? Ok? Então, essa é a primeira ideia que vocês têm que ter em mente. Observar esse tipo de padrão, que a função, no caso aqui, seno e cosseno, ln 1 sobre x, observando isso e depois, se vocês conseguirem já observar, isso já é um passo muito grande. E aí depois é só ver o que eu tenho que fazer depois. Estão entendendo mais ou menos? Eu não disse ainda como integra, né? Eu só estou explicando os padrões, né? Ok? Com o tempo vocês vão entender. Então eu vou pegar, vamos lá, né? Integral. Eu quero resolver esse tipo de integral. A ideia, aí eu tenho que mudar, fazer uma substituição, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou chamar de U, chama de U de f de x. Essa ideia, sempre vai ser essa ideia. E aí eu calculo a diferencial, que foi a conta que eu acabei de fazer, né? Qual a diferencial? Vai ser du, vai ser o quê? F' de x dx. E aí eu volto novamente para a integral inicial. É claro que fica sempre mais fácil com exemplos específicos, né? Mas eu vou fazer isso. E aí o que você fez? Você chamou esse elemento aqui de u. Na verdade, é invertido. Desculpe, aqui é que é f e aqui é que é f'. Pronto.
Mas tudo que eu falei acima se aplica a isso aqui, a mesma coisa. Deixa eu só trocar aqui. Escrever ali em cima também, né? Aqui. Ok, voltando para a integral inicial, né? Eu chamei esse aqui de U, e aí sobrou o seguinte, eu vou até reescrever aqui para vocês. Vou reescrever assim, né? Dx. Aqui eu chamei de U, né? E esse aqui é o du, que eu, quando eu calculei a diferencial. Aí essa integral aqui, como é que ela vai ficar, né? No lugar do f de x vai ficar u, né? E aí elevado a n. E no lugar do f' de x dx vai ficar o du, que é a minha diferencial. Então aqui vai ficar du. Aí agora, essa integral aqui, eu sei como é que calcula. Na variável u, que vai ficar como? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. Ok? Porque isso aqui a gente já sabe, né? Lá das primitivas básicas. Depois disso, eu tenho que voltar para a variável inicial. Lembrem que eu chamei u de f de x, e aí eu tenho que voltar para a variável inicial. Então, vai ficar f de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. Então, essa ideia aqui de chamar u, ela vai se repetir aqui milhões de vezes. Eu vou fazer, basicamente, essas aulas vão ser todas assim, né? Teste de integral, né? F', f de x, seria assim. Eu acho que vocês vão entender mais se eu colocar um exemplo mais prático, né? Vamos lá, ó. Vou pegar o que está aqui. Por exemplo, eu vou fazer o que está aqui, né? Calcule integral de 2x, 1 mais x quadrado, elevado a 100 dx. Ok? Aí, da mesma forma, eu tenho que observe que quando eu derivo essa função que está dentro do parêntese, eu obtenho esta função aqui. Não é? 1 mais x ao quadrado derivada vai ser a derivada do 1 mais a derivada do 2x, do x quadrado, que é 2x. Ok? E aí sim eu faço u, observando isso, eu faço u igual a 1 mais x quadrado. E aí eu calculo a diferencial. Quem é? du é a derivada dessa função, que é 2x dx, ok? São esses dois passos principais. Faço u igual a essa função que está dentro do parêntese, calculo a diferencial. E agora eu volto para a integral inicial, né? Integral de 2x, 1 mais x2. O que estava dentro do parêntese eu chamei de u, então vai ficar u elevado a 100, né? E esse 2x dx, aqui, ó, 2x dx, apesar dele estar distante aqui, é o meu du, ok? E aí vai ficar du, né? E agora eu integro com a integral na variável u, né? Integral de u elevado a 100 du é u elevado a 101 sobre 101 mais k. E aí, depois de integrar em relação a u, eu tenho que voltar a minha variável inicial, né? Lembrando que eu chamei u igual a 1 mais x quadrado, e aí eu coloco
Ok? Se vocês quiserem derivar essa função aqui, né? Vou só derivar ela para vocês verem. Eu vou ler derivar sem o k, né? Porque não interessa. Vai zerar mesmo. Ó, quando eu derivo ela, né? Esse 101 vai cair. Aí o 101 vai perder uma unidade, vai ficar 100, né? Vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. Aí aqui também, como é constante, vai ficar sobre 101, certo? Cancela aqui, ó. Vai ficar justamente 2x, ok? Então, primeira coisa a observar, se a derivada da função que está dentro do parêntese, ela vai estar fora do parêntese. Ou a derivada dela, ou próximo à derivada, que a maioria dos casos não é exatamente a derivada, é algo próximo dela. Ok? Feito isso, você chama de U. E aí, por que que é importante? Porque eu tenho que me livrar desse termo aqui, né? Eu não consigo integrar essa expressão aqui. Por que que eu tenho que fazer isso? Eu não consigo derivar essa expressão aqui, derivar não, integrar diretamente, mas eu consigo integrar esta diretamente, que eu conheço já o padrão. A ideia é você transformar uma função, uma integral que você não sabe, em uma outra que existe um padrão conhecido. Vou fazer mais exemplos, né? Uma pergunta? Isso aqui é só com exemplo, viu? Não tem... Depois da gente fazer uns 500, aí vocês vão entender. E tem outras dificuldades que eu não vou dizer agora. Mas depois vocês mesmos vão perceber que elas são dificuldades naturais, né? 2x² mais 5x. Mais 5 elevado a 8. Dx, né? Aí, do mesmo jeito, ó. Quando eu derivo aqui 2x mais 5, vai dar o quê? 4x, né? E aqui fora só tá x. E aí, o que eu faço? Aí você pode fazer duas coisas. Assim, o fato é que o principal aqui é ter o x, né? Porque você quer se livrar do x dx aqui. É a mesma coisa. Assim, a derivada dessa expressão que está dentro do parênteses não é exatamente x, mas é muito próxima de x no sentido que é só multiplicado por uma constante, né? A diferença é só uma constante. E aí, vamos lá, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Faça u igual a 2x² mais 5. E aí, o du vai ser quem? Du é igual a 4x dx. Mas lembrem-se, na expressão da integral, só aparece x dx, né? Ok? É como se, vou escrever aqui de vermelho, é como se eu escrevesse assim, né? E eu quero trocar isso aqui agora. Mas só que como tem o 4, aí você, sim, a ideia é você, como o du é 4x dx, esse 4 eu posso dividir aqui, né? Então vai ficar 1/4 du, né? Igual a x dx, certo? Aí o x dx eu troco por 1/4 de du. Feito essas duas contas, né? A substituição e a diferencial é que você volta para a integral inicial, né? Que é x, 2x² mais 5 elevado a 8 dx.
O que está dentro do parênteses eu chamei de U, né? Vai ficar U elevado a 8. E o x dx ficou o quê? X dx é 1/4 de du. Então, vai ficar 1/4 du. Aí, esse 1/4 eu posso tirar, né? Porque é constante. E agora eu integro aqui, né? 1/4. Qual a integral de u elevado a 8? U elevado a 9 sobre 9. Aí você bota um k lá. Assim, tecnicamente, assim, só um detalhe aqui, vocês podem estar pensando, né? Que se eu pegar, botar um parêntese aqui, né? Integrar esse u elevado a 8, fica assim, u elevado a 9 mais k, né? Com esse, desse jeito aqui, né? E aqui vira não é exatamente um k, mas você pode já, assim, quando eu faço direto, né? Porque você pode chamar isso aqui de uma constante c, e aí vira mais uma constante, né? Fica 36, né? Mais c. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Você pode integrar direto u elevado a 9 sobre 9 e botar uma constante lá, que essa constante é essa aqui, né? Qualquer outra, né? Desde que não é função, e aí não tem problema você fazer isso. Então, aqui fica, né? U elevado a 9 sobre 36 mais c, e aí você volta, qual é a substituição que nós usamos? U igual a 2x ao quadrado mais 5. Então, vai ficar o quê? 2x ao quadrado mais 5 elevado a 9 sobre 36 mais c, ou mais k, né? Ok? X. Certo? Mais exemplos, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Mas, claro que vocês estão com a cabeça em outras coisas, né? Esse 1/4 de U. Ó. Vamos lá, né? Eu não vou voltar para cima, não. Eu vou escrever de novo, porque fica chato ficar voltando. Vamos lá. A substituição que foi usada foi U igual a 2x2. E aí, quando eu calculo a diferencial, fica assim, né? 4x dx. O problema é que é o seguinte, nessas integrais de mudar a variável, você tem que mudar tudo que está em função de x, você tem que colocar em função da sua nova variável. Que nesse caso é u. Mas, assim, pode ser qualquer letra, né? E aí, você tem duas opções. Como aparece um 4x aqui, ó, e não aparece um 4x aqui, uma opção seria multiplicar e dividir por 4. Essa é uma opção. Eu poderia fazer assim, ó. Um 4 vezes. Aí 4x dx. E aí fica, digamos assim, perfeito, né? O du é 4x e 4x dx aparece perfeitamente aqui. Aqui, porque essa, lembrando, 4 eu posso cancelar com 4, né? Então, e aí a integral ficaria 1/4 de u elevado a 8 du, de cara. Mas você também pode, digamos assim, passar dividindo, né, entre aspas. É que assim, rigorosamente,
é melhor, assim, seria o mais correto fazer isso. Mas, na prática, todo mundo faz manipulações aqui, ó. Assim, como eu quero isolar x dx, por que eu quero isolar x dx? Porque é a expressão que aparece aqui, ó, x dx. Como eu quero isolar isso, aí x dx ficaria como se fosse du dividido por 4, vamos dizer assim. Ok? Na prática, o que acontece é isso, você manipular aqui. Eu estou falando assim na prática, porque rigorosamente não é exatamente isso. Mas vocês, é o que se faz, todo mundo faz isso, né? Não é nenhum crime. Não sei se você entendeu agora. Por que ficou um quarto? Porque eu quero isolar x dx. Eu substituí o que está dentro do parêntese, e o que sobra é o que eu quero isolar depois, quando eu calculo du. Ok? Como sobrou o número 4 aqui, e eu quero isolar x dx, é como se eu estivesse dividindo, né? Mas uma outra opção seria, depois de calcular o du, como sobrou um 4, você multiplica e divide por 4, dá o mesmo efeito, né? Porque aqui já aparece direto o 4x dx, que é o du, e aí um quarto que ficou sobrando é esse mesmo aqui, né? Ok? Depende muito da situação. Entendeu, né? Mas isso também vai, esse tipo de situação aqui, dessa sua pergunta, vai aparecer basicamente em todos os exemplos. Então, aí vocês vão ver várias situações assim. Tem uns exemplos resolvidos. Ok, vou pegar. Ó, por exemplo, essa do seno, né? Integral. Seno de t vezes raiz 1 mais cosseno de t. Depois vocês vão me fazer uma pergunta que todo mundo faz quando está aprendendo isso aqui, mas mais à frente, né? Aí, novamente, o que vocês devem observar? Quando eu derivo o que está dentro da raiz aqui, vai dar o quê? Só quero derivar isso, né? 1 mais cosseno de t, linha, vai dar menos o seno, né? Que é muito próximo do que está aqui. Quando eu digo muito próximo, é que a menos de uma constante, ou um sinal, é a mesma coisa. Ok? E aí você já sabe que você deve fazer u igual ao que está essa expressão, porque quando eu calcular a diferencial, vai aparecer o seno de t dt, né? Por exemplo, quando eu faço u igual a 1 mais cosseno de t, o du é a derivada dessa, que é menos seno de t dt. Mas na integral só aparece seno de t dt, não aparece esse sinal de menos aqui. Então significa o quê? Significa que menos du é igual a seno de t dt. Ok? Só um negocinho aqui. E aí, novamente, aí eu volto para a integral, depois de ter feito esses dois passos, né? Coloco uma substituição e depois calculo a diferencial. Ficou raiz de u, né? Porque eu chamei tudo isso aqui de u. Raiz de u. E no lugar do seno de t dt, fica menos du. Aqui, ó. Vai ficar menos du, que é menos du, ok? E agora essa aqui eu consigo integrar, né? Que é a mesma coisa de menos integral u elevado a 1 meio, né? Du. E aqui é menos u
elevado a, aí soma mais 1, né? 3 meios sobre 3 meios. É aquela mesma história, né? Eu vou colocar uma constante direto aqui, que é a mesma coisa de colocar dentro do menos. E aí eu volto para a variável inicial. Chamei u de 1 mais cosseno de t, e eu tenho que voltar. U mais cosseno de t sobre... Aliás, faltou um 3 meios aqui, né? Mais k. Se vocês quiserem simplificar aqui, pode colocar menos 2 terços de 1 mais cosseno. Ok? Aliás, não tem isso. Por quê? Por causa desse padrão. A primeira coisa que vocês observem. O padrão da derivada dessa função se aparecer fora ou muito próximo dela, né? Muito próximo no sentido de ser multiplicado por uma constante, ou mudar só o sinal, algo do tipo. Ok? Aí, por exemplo, nem todos os exemplos, no caso geral aqui, né, que eu vou fazer já, no caso geral, nem todos os exemplos são dessa forma aqui, né? F não. Nem todos os exemplos são dessa forma aqui, né? Bonitinho do jeito que tá aqui. Mas isso aqui já dá uma ideia do processo de como você vai resolver uma integral por substituição, né? Esse padrão da derivada e da função, elas estarem de alguma forma relacionadas aqui, é a principal ideia para resolver uma integral desse tipo. Por exemplo, né? A integral, essa aqui, ó, x... Eu não sei se tá... Deixa eu ver. Não é da apostila, mas é parecida, né? Vai tá aqui. Eu vou x quadrado, vou botar outro número aqui. X cubo é a mesma coisa. Esse aqui. Observe que a derivada do expoente aqui do E, qual é a derivada dele? É 4x. Eu vou botar um 4 aqui só para ficar igual, mas não necessariamente, não precisava, né? Não precisaria ter esse 4 aqui para resolver. Mas só para ficar igual, a derivada do expoente é 4x ao cubo, que é justamente o que aparece aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é como se fosse assim. E elevado a uma f, e a f' está multiplicando, ó. Elas, de alguma forma, essa f e a f', elas estão presentes no integrando. Ok? Derivando o expoente, aí tem aparece a derivada dela aqui. E a ideia é do mesmo jeito, chamar u do expoente, como eu fiz naquela primeira, né? Você chamar u da f e calcula a diferencial. Então, aqui, a ideia, como é que resolve essa, né? Você chama u de x, a quarta, que é o expoente, chama de du, que é... Aí, quem é du? Que é diferencial, 4x ao cubo dx. Isso aqui é bom, porque 4x ao cubo dx é exatamente o que aparece aqui. Como eu falei, não precisa ser exato o que aparece, né? Basta ser muito parecido. E aí, a integral, que inicialmente era integral que inicialmente era 4x ao cubo, como é que ela fica? Fica
o E eu mantenho, só que o expoente eu chamei de quê? Chamei de U, então fica U aqui. E 4x ao cubo dx eu troco por du. E aí, ok, mudei a variável. Agora tudo na variável u. E aí, como é que eu integro e elevado a u du? Lembra que a integral dessa é ela própria, né? Elevado a u mais k. E aí é só eu voltar para minha variável inicial. Lembrando que eu chamei isso aqui de x à quarta, né? Mais k. Então, essa é a resposta. Ok? Uma pergunta? Então, esse aqui é só exemplo, viu? Tem vários aqui. Acho que tem... É aquela lista de 90, né? Vamos pegar uma delas? Ah, por exemplo, quando é integral definida... Acho que não vou fazer a definida hoje, não. Porque tem um... Para não confundir vocês mais. Vamos pegar uma indefinida aqui. Da lista. Ó, por exemplo, a 32. Integral de e elevado a x, raiz de 1 mais e elevado a x. Aí o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que a derivada do que está aqui, ó, é o mesmo dessa, né? Quando eu derivo, isso aqui vai dar o próprio elevado a x. E aí, sabendo disso, eu tenho que fazer u igual a 1 mais e elevado a x. E aí, o du, a diferencial vai ser e elevado a x dx. Que é o que aparece aqui, ó. E elevado a x dx. Portanto, a minha integral, que era ela vai ficar como? Integral de raiz de u, né? Porque eu troquei aqui. A u elevado a x dx é du. E agora é só integrar essa, né? Em relação a u, que aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é elevado a u du, né? É 1/2. E aí vai ficar o quê? U a 3/2 sobre 3/2 mais k. E é só voltar. Que eu chamei de u igual a 1 mais elevado a x, né? Então vai ficar 1 mais elevado a x, 3/2 mais k. Aqui você pode colocar esse 3/2 como vezes 2/3, né? Pode colocar assim, é a mesma coisa. 2/3 vezes isso. Ok? Vamos para mais. Não é muita coisa, né? Ó, 88. Vamos para o número 88 aqui. Integral de 1 sobre x cosseno do ln de x. Ok? Aí, a mesma ideia da derivada do que está dentro desse parênteses aqui é exatamente o que está aqui, né? Lembrem-se que a derivada do ln de x é 1 sobre x, né? E aí, feito isso, eu tenho que chamar u de ln
calcula a diferencial, né? Aí a derivada ln vai ser 1 sobre x dx. E observem que, ó, é isso que é justamente o que aparece aqui. Ó. X, 1 sobre x, aqui vai ser o du. E o outro lá vai ficar a integral só do cosseno, né? Integral de 1 sobre x, cosseno do ln de x, integral do cosseno, o ln eu chamei de u, né? Vai ficar cosseno du. E, novamente, isso aqui, ó, é du, quando eu calculei a diferencial. E agora ficou, eu mudei a variável e ficou mais fácil calcular essa integral, né? Vai ficar o quê? Seno, né? Mais k. E aqui, então, ficou seno de ln, né? Porque lembrando que o ln de x é u, ou u é igual a ln. Ok? Sim, essa ideia da derivada fora é basicamente a ideia mais básica, principal de integral de mudança de variável. Não, é comum, viu? As primeiras, agora sim, agora vai começar a dificultar, viu? Vai ter dia que eu vou fazer, vai ter uma aula que eu vou conseguir fazer duas integrais, pela dificuldade. Ah, vou colocar uma aqui que não tem aí, mas é básico também. Por exemplo, ó. Exemplo aqui. Vamos supor que eu queira calcular a integral de 1 sobre x mais 8 dx, né? Essa daqui, por exemplo, é uma que não exatamente você encontra uma derivada e tudo mais, né? Aí você tem que lembrar dessa, para resolver essa daqui, você tem que lembrar dessa integral aqui, né? Você lembra qual é essa integral aqui? 1 sobre x dx? Não, não é igual a du, não. 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais k, né? Essa integral aqui é muito próxima dessa. Aí a ideia é fazer u igual a x mais 8. E aí, qual é a diferencial? Qual é a derivada de x mais 8? É 1, né? Porque a derivada do 8 é 0. A derivada do x é 1. Então, aqui vai ficar só 1. Então, a diferencial dessa u vai ser o próprio dx. Ok? E aí, eu volto para a integral inicial. A integral x mais 8 eu chamei de u. E o du vai ser o próprio dx. Aí sim, essa integral eu sei como é que é ln do módulo de u mais k. E aí eu volto para a variável inicial, ln do módulo de x mais 8 mais k. Ok? Isso aqui por exemplo, é um exemplo típico de mudança de variável. Aí eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Como é que eu sabia que eu tenho que fazer u igual a x mais 8? Porque nesse exemplo aqui, é mais fácil de perceber, né? Como a derivada dessa aqui, ó, é essa aqui, então a gente tem que chamar esse ln de u. Você pode, pelos padrões anteriores, é mais fácil de perceber. Agora aqui, não. E aí é o grande problema, um dos grandes problemas, quando você está integrando, é que não tem uma regra para você escolher uma substituição. Como é que você aprende? Estudando os padrões, fazendo vários iguais, e aí quando aparecer uma integral, ela ser parecida com o exemplo que você fez anteriormente, ou revisando os exercícios. Então, depois quando vocês estiverem tentando fazer os exercícios, vocês vão perceber, como é que eu escolho o U? É
essa pergunta vai ser muito comum na cabeça de vocês. Não tem exatamente um padrão. O padrão da escolha depende muito do exemplo, né? Cada exemplo, digamos assim, cada conjunto de integrais vai ter um padrão de escolha, e aí você tem que estudar alguns padrões para poder entender que aquele tipo de escolha para aquele grupo de integrais é o adequado, né? Vamos pegar mais aqui. Vou dar um mais simples. Se bem que aqui... Vamos pegar mais um desse, ó. 4 sobre... Qual é? É o 30, né? Aqui. Aí você, lembrando desse exercício aqui, ó, que eu fiz agora há pouco, né? 1 sobre x mais 8, ele é parecido. Só muda o 5 e tem um 4 aqui, né? É como se você estivesse pegando 4, a constante sai, né? Cinco mais x. E aí ficou quase a mesma coisa do anterior. Então, se é uma integral parecida, você usa a mesma substituição, né? Chamou igual a 5 mais x. E aí, du vai ser dx pelos mesmos motivos, né? Que quando eu derivo aqui vai ser 1. E agora é só voltar para a integral inicial, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. Ou seja, né? Aqui eu tirei um 4, né? E aí vai ficar 4 integral. Eu chamei de u de 5 mais x, né? E aí, novamente, dx é du. E aí virou basicamente a mesma conta anterior, né? E aí, por que eu sabia isso, né? Na prática, se você fez vários desse aqui, desse tipo ou do tipo anterior, aí é muito parecido, né? Você já pode fazer direto. Então, esse u ficou muito próximo de um 4, né? Então, ficou 4, aí a integral do meu jeito é ln do módulo de u mais k, 4 ln do módulo de 5 mais x mais k, ok? Vou fazer mais, né? Eu vou colocar um aqui e aí eu vou perguntar para vocês, ó, por exemplo, eu vou colocar um. Por exemplo, quem seria u? Qual a substituição que eu escolheria aqui nesse exemplo? Alguém quer responder? X ao cubo? X ao cubo, exatamente. Por quê? Porque quando eu derivo o que está aqui, ó, é um parecido com o que aparece aqui, né? Vai perder a unidade, vai sobrar um 3, mas como eu falei, como é próximo à derivada, já funciona essa substituição. Então, se eu chamo o de x ao cubo, du, ó, vai ser 3x ao quadrado dx. Tá vendo? Aqui, no exercício, só aparece o x quadrado. Não aparece o 3. Né? O 3 não aparece aqui. Mas aí, eu posso, digamos assim, isolar, né, isso aqui. Vai ficar du dividido por 3 é x2 dx. Tá vendo? E aí, agora eu volto para a integral inicial. Aí x ao quadrado dx, aliás, vou substituir isso aqui primeiro, né?
o cosseno de x cubo vai ficar cosseno de u, e o x quadrado dx vai ficar o quê? Du sobre 3, né? Ou 1/3 du. E aí, a integral inicialmente era aquela ali, ela virou 1/3 da integral do cosseno de u du, aí fica 1/3, e a integral do cosseno de u é seno de u, né? Aí você bota um k lá. E aí agora eu retorno para a variável inicial. U é x cubo, então ficou 1/3 de seno de x cubo mais k. Ok? Então, esse padrão da derivada, digamos assim, está próxima, é a primeira ideia que vocês têm que ter em mente para conseguir encontrar uma substituição. Nem sempre é óbvio, né? Porque aqui está, assim, do jeito que está montado, né, você consegue ver que quando eu derivo vai dar algo próximo de x quadrado, né? Ó. Vai dar 3x quadrado, que é parecido. Mas às vezes nem sempre é óbvio, né? Por exemplo, se fosse esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês que às vezes está escondido. Não é um exemplo tão impossível esse que eu vou colocar, mas em algumas situações ele está escondido. Por exemplo, ó, integral de seno de x vezes secante ao quadrado de x. Quem seria u nessa integral? Aqui tem um problema porque quando você deriva secante não dá seno, né? E também deriva seno não dá secante. Não está tão claro a priori quem seria u. Mas aí você tem que perceber, vocês, que quem é secante, vocês lembram? Secante é 1 sobre cosseno, né? Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu vou escrever embaixo. Secante ao quadrado é a mesma coisa de 1 sobre o cosseno. Lembrando que é a secante ao quadrado. A secante é 1 sobre o cosseno. E aí, ao quadrado, né? Ó, ela é o quadrado de tudo. Ok? E aí, quadrado da fração é o quadrado do numerador e do denominador, né? Então, fica 1 sobre... Agora, aqui, ficou um pouco mais viável achar quem é u. Por quê? Se eu vou fazer só mais uma última manipulação, para ficar mais claro ainda. Vou colocar assim, ó, cosseno de x ao quadrado, desse jeito. Agora ficou parecido, né? E aí eu vou fazer mais um ainda, para ficar mais óbvio qual é a substituição. Eu posso colocar 1 sobre cosseno de x ao quadrado elevado a menos 2. E aí não ficou parecido com aquela inicial, né? Filhinha. Vai dar um n que está aqui, só que nesse caso o n é menos 2. Então, inicialmente, ela estava assim, né? Como seno vezes secante ao quadrado. Então, é necessário uma manipulação para que fique parecida com o caso inicial, para que vocês consigam perceber que eu tenho que chamar u de cosseno. U de cosseno, e aí o du é menos o seno, né?
que é quase o que está aqui dentro, ok? E aí essa integral de seno de x vezes cosseno a menos 2 dx vai ficar a integral d. No lugar do cosseno, eu coloco u, então u a menos 2 vezes, e aqui o seno de x dx, que é a expressão que aparece na integral, vai ficar menos du, né? Então, menos du seno de x dx. Então, vai ficar menos du, colocar assim, que por sua vez vai ser menos... Aí agora ficou fácil de integrar, né? Porque é menos, a integral desse de u a menos 2 é só somar 1, vai ficar menos 1 sobre... Não, eu vou fazer, como tem negativo, eu vou fazer somando aqui, só para vocês verem. Ok? E aí vai ficar menos a menos 1 sobre menos 1. É claro que menos com esses dois menos aqui vai ficar mais, né? Você pode colocar como u a menos 1, ou 1 sobre u, né? Se vocês quiserem. Mais k. E aí é só lembrar que u é cosseno, né? Foi a substituição que eu usei. Tá vendo? Olha em cima. Então, u sendo cosseno, vai ficar 1 sobre cosseno de x mais k. E aí, se você quiser ser mais caprichoso ainda, vocês podem trocar 1 sobre cosseno por secante de novo, né? Então, fica secante de x mais k. A integral que inicialmente era seno de x vezes secante ao quadrado de x dx, né? Era essa, e aí depois a gente manipulou para encontrar uma ou outra, e a partir dessa segunda que nós manipulamos foi que foi possível identificar qual seria a substituição, depois de encontrar a substituição, fazer o cálculo dela. Ok? Essas daqui, todas essas 90 que eu passei, são consideradas todas elas básicas, viu? É para não, digamos assim, ser simples. Acho que por hoje tá bom, não vou me alongar muito. Na aula que vem vai ser esse conteúdo de novo ainda, na segunda-feira. Vai ser esse capítulo de novo. Pra vocês pegarem bem isso aqui. E aí quarta-feira vai ser integral por partes. A gente vai seguindo, né? Mas segunda vai ser a mesma coisa, viu? Mesma aula. Sexta não vou fazer aula de exercício. Vou deixar tudo para semana que vem. E aí vocês vão estar fazendo a prova também, né? Então não vai... Alguma pergunta? Olha, Olha, vocês não deixem... Tem uma pergunta, né? Poderia, não, mas não vou fazer, não. Gente, essa prova não tá... É porque também ela não tá tão... Eu vou postar daqui a pouco, né? Só terminar a aula. Sim, não tá tão... Eu não acho que esteja tão difícil, mas não deixem para fazer isso aqui no domingo, por exemplo, né? Vou entregar no outro dia. Mesmo com esses exercícios, vou avisando logo para vocês. Essa segunda parte é bem chata. Dessa segunda prova é bem difícil mesmo, porque é muito cálculo e tem integral que a gente vai ter que fazer. Eu fiz aqui uma substituição, né? Nessa integral aqui. Tem integral que você faz 2, 3 na mesma integral. Depende da integral. É mais o cálculo mesmo seco, né? E os exercícios não são tão fáceis assim. Vocês vão perceber depois, quando vocês tentarem eles. E é muita coisa. Tem umas integrais que eu desisti de digitar, porque estava grande demais a resolução. Principalmente no final. Por exemplo, essa seção 7.4... Não. Cadê?
Ah, essa aqui, ó, 7.c, a substituição. Eu fui digitar só um exemplo, tem um exemplo resolvido porque é muito grande. Umas 4 páginas a conta. Então, essas contas aqui são bem grandes mesmo. Tanto é que eu coloquei umas aqui, essas 3 aqui, que seria resolvida, eu botei para ver na videoaula, que a resolução é gigantesca. A maioria dessas aqui é muito grande. Então, não deixem para fazer de última hora os próximos, porque você não vai dar tempo. A questão é, talvez não seja nem a dificuldade, é o tempo da... E também, o outro problema que vocês vão enfrentar é que não dá, a maioria delas não dá para usar o aplicativo. Para vocês me enviarem, né? As outras não, vocês podem colocar qualquer uma dessas que vai resolver. Uma dessas para vocês me enviarem, vocês não conseguem usar aplicativo, com exceção dessa, eu acho que essa questão aqui, ela é um pouco difícil, essa sexta aqui, acho que vocês conseguem usar o aplicativo, e a quinta talvez. Agora as outras não dá para usar, então não deixem, vocês vão conseguir fazer ela usando o aplicativo, ok? A grande maioria não dá para fazer. Então não deixem para fazer isso aqui faltando uma semana, que não dá tempo. Vocês podem até pensar, ah, dá, mas não dá não. Eu mesmo, eu testei uma delas aqui, por exemplo, fui fazer uma, né? Essa aqui, ó. Eu passei uma tarde inteira, para fazer essa aqui. Só 8.15, fazer só um item. Eu passei basicamente o dia inteiro, porque do tamanho do problema. Tamanho do comprimento da integral, né? Então não deixe para fazer isso aqui de última hora que não dá tempo. Mesmo que você tenha as respostas prontas para passar limpo, não dá tempo uma semana. Pelo menos eu acho que não dá tempo. Ok, né? Quem fizer a prova. Vocês podem fazer, né? Não tem nada proibido aqui, não. Não tem sentido, né? Vocês podem, a prova, como eu falei, é pesquisada, vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Não tá tão impossível assim, não. Ok? Então é só isso mesmo. Aí daqui a pouco, só terminar a aula, eu vou colocar a atividade, vou postar a prova lá, o PDF, para vocês baixarem, se vocês já quiserem começar a fazer, para me enviar até segunda, até as 23h59. Ok? Eu sugiro vocês começarem pelas diárias. Eu acho que talvez sejam as mais fáceis. Era o que eu faria, pelo menos se fosse eu fazendo essa prova. Ok, né? Então é só isso mesmo. Alguma pergunta a mais? Baixem a nova apostila, viu? Você já tá a versão mais atualizada. Ainda encontrei uns erros aí. Tem vários erros que é muita coisa para revisar. Mas enfim. Pode para calcular por substituição. A sétima? Qual sétima? Não, ó, novamente, essa sétima da prova, a dica é não calcular a integral. Não dá para calcular ela nem por substituição. Eu coloquei de propósito para vocês, quem tentar calcular ela, não conseguir. Nem por aplicativo ela não sai, viu? Não é tão difícil fazer isso, não. Pelo menos eu testei em alguns aplicativos e ela não resolveu. Deu erro, assim. Integral deu erro. Então, por substituição não sai, não. Nem que vocês tentem. Vocês querem ver, ó? Coloquei ela aqui. Vou colocar só a primitiva. É 1 dividido por... Como é que é a raiz? Essa aqui é RT, né? É 1 mais x à quarta. Pelo menos eu coloquei, deu erro. Ó, a primitiva, né? Aí, tá vendo? Não calcula. Justamente é proposital para não calcular. Então, nem tem. Por quê? Porque não precisa calcular integral, entendeu? A ideia é usar outras coisas que eu dei na aula.
Olha, ele não calcula nem integral. E se eu colocar a integral definida do jeito que está lá, ele só dá o resultado e diz que não aparece a primitiva. Ok? Eu testei isso aqui antes de colocar. Tá certo, né? Então, é isso mesmo. Porque assim, vocês não precisam calcular, coloquem isso em mente. Essa sétima, se vocês forem tentar calcular, vocês não vão conseguir. Assim, passa o ano inteiro, acaba, encontra a vacina e ninguém resolve isso. Porque não é preciso, né? Basta a dica que eu falei no começo da aula. Depois vocês olhem o vídeo para olhar a dica. Quais são as propriedades da integral? Ok? Pois é, tem calcule, mas lembrem-se, calcule a soma, né? Calcule a soma das quatro. E para calcular a soma das quatro, você não precisa calcular a integral. É um truque, é basicamente digamos assim, uma pegadinha, né? Essa daqui, para mim, deve ser a mais difícil, mas é a mais, que eu digo que é a mais não usual, né? Que eu não exatamente falei isso daqui na sala. Mas eu falei das propriedades, é para vocês usarem elas. Certo? Ok, né? Tá bom, né? Já. Aí, segunda, eu continuo esse conteúdo. Acho que tá bom por hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que vou parar aqui a gravação.